Olá, pessoal. Boa tarde. Nós vamos começar agora aí mais um módulo do curso de Educação em Direitos Humanos, dessa nossa sessão aqui para pensar a educação como direito humano, né? Nesse módulo, a gente vai tratar de um tema específico que é a evolução aí cronológica e os temas mais contemporâneos dessa visão da educação como direito humano. Eu sou, como vocês já devem ter participado de outras atividades minhas aqui no EDH, eu sou o Ivan Fernandes, sou professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, né? Atuo tanto na graduação de Políticas Públicas quanto também na graduação de Ciências Humanidades, né, no bacharelado de Políticas Públicas e no bacharelado de Ciências Humanidades e também no programa de pós-graduação em Políticas Públicas, né? Já estou aqui desde o início da construção do EDH, né? Então acho que tem um carinho muito importante por esse programa e também pela disciplina que a gente vai discutir agora, né? Pela essa turma que a gente discute agora e o tópico que a gente vai explorar especificamente nessa atividade. Nós iremos então discutir a evolução dos direitos à educação e a diversidade, né? Então a gente quer pensar um pouco o direito à educação e como isso se enquadra dentro do conjunto maior que é a evolução histórica dos direitos humanos ali, desde as transformações que marcam o fim do antigo regime, né, as revoluções liberais, depois as revoluções socialistas, né, a própria democratização no século XX, né, e a gente discutiu, ou vocês vão discutir também, o tópico da evolução dos direitos humanos no sentido de direitos sociais, civis, políticos e sociais, a partir da tipologia do Marshall, adaptada pelo José de Murilo no Brasil, dentro desse histórico, desse processo longo de construção de direitos humanos, como a gente pode pensar o direito à educação. Então, esse é o tema central que nós vamos debater nessa atividade. Bem, então a nossa atividade vai tocar em 3 tópicos específicos, né? Primeiro a gente vai falar um pouco aí, recuperar a tipologia do Bobbio, da evolução dos direitos humanos, né? E é dentro dessa tipologia que o Marshall e o Zé Murilo falam da evolução lógico-cronológica de direitos civis, políticos e sociais, e a concepção que o Bobbio apresenta é um pouco mais abrangente do que dessa divisão do Marshall e do Zé Murilo, né? Depois a gente vai pensar também as gerações dos direitos à educação, que são trabalhadas também dentro de uma evolução em 3 etapas. E, finalmente, na discussão da última etapa da evolução dos direitos da educação como um direito humano, o debate sobre a universalidade da educação e o respeito à diversidade, né? Então, aí nossa atividade aí vai estar focada nesses 3 tópicos que a gente vai entrar agora nesses próximos minutos. Bem, como a gente pode pensar então a evolução dos direitos humanos, dos direitos de educação e a questão da diversidade? Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto aí que vocês vêm trabalhando ao longo das respectivas jornadas aqui no EDH, do direito humano como um eixo central da contemporaneidade, né? A construção dos direitos humanos, né? Um eixo cosmopolita que vai estruturando a evolução e o progresso do nosso período histórico. Não quer dizer que aí esse progresso ele ele é sempre positivo, né? Que não tem momentos ali de retrocessos, que nós temos aí de grandes violações de direitos humanos, mas se a gente olhar com um foco histórico, além das vidas, né? Pensando em gerações, você tem aí um evidente fortalecimento do conjunto de direitos humanos do século XIV, XV, XVI, das transformações da Idade Média para a Idade Moderna, né, do fim do feudalismo na Europa Ocidental, sobretudo, e depois a expansão disso para o globo, né, com a globalização também, como resultado da colonização, que também é muito perversa
para a construção dos direitos humanos, mas acaba sendo um eixo central para a gente entender o que é a nossa contemporaneidade e a educação tendo como um papel, como ferramenta essencial nesse processo de transformação social, né, no enriquecimento das vidas de cada um dos indivíduos, da sociedade, né, como uma ferramenta fundamental para construir aquilo que o Amartya Sen gosta de falar, né, que as pessoas tenham capacidade de ver vidas que valem a pena serem vividas, né, que elas tenham, sejam empoderadas para perseguir as suas próprias concepções abrangentes de bem. Né? Então, o que a gente vai discutir nessa aula? Né? A gente vai discutir quais são as gerações dos direitos humanos, a evolução do direito à educação e a questão central do debate contemporâneo, que é a questão da diversidade. Então, aqui a gente vai propor uma reflexão um pouco mais ampla do que as outras atividades que vocês fizeram, né? Que algumas das outras atividades estavam muito associadas com a realidade brasileira. Que a gente não está muito preocupado, ainda que seja obviamente importante, com a realidade nacional, a gente está querendo pensar um pouco mais, de uma forma mais abrangente, a evolução do direito à educação, o debate sobre a educação e como a educação ela deve ser expandida para atender a sociedade na sua completude, tanto numa dimensão de universalização da educação, que tem um papel também de criar algum grau de uniformidade no território nacional, no território político no qual essa educação é criada, que vai gerar uma atenção com o terceiro momento, uma segunda face desse processo, que é o respeito às diversidades, nas diferentes culturas, os diferentes modos de vida, os diferentes saberes que existem na contemporaneidade, que em algum momento da evolução dessa construção, eles eram pensados como saberes menores que deveriam se submeter à cultura iluminista da Europa ocidental. Né? E no século XX você tem uma reflexão muito forte, uma crítica muito forte a essa visão ali do saber científico europeu como universal para o respeito de diferentes formas de se enxergar a realidade. Ainda que haja um debate importante do respeito a essas diferentes formas, mas sem que o respeito a essas diferentes formas justifique violações de direitos humanos. Que isso acontece muito aí das culturas não ocidentais que entram em choque com a cultura ocidental. De um lado, você quer preservar, quer criar espaço para a preservação das especificidades daquela cultura, né, para não criar um pastiche apenas associado do que é o modo de vida ocidental, mas por outro lado você quer romper com tradições culturais que representam violações de direitos humanos, sobretudo violações da vida das mulheres, violações das vidas das meninas, né, que acabam sendo em diversas culturas colocadas como sujeitos secundários do recebimento de direitos e de recursos. Né? Então tem uma discussão muito importante aí de como você faz esse respeito à diversidade sem abdicar da proteção do indivíduo, da proteção dos direitos humanos da pessoa humana. Bem, então vamos para a nossa primeira parte, que é a evolução dos direitos humanos. Né? A gente já discutiu esses temas em outros momentos do programa, né? Mas o que é basicamente que a gente coloca aqui? Né? A gente coloca essa discussão como a existência de 3 momentos dessa evolução dos direitos humanos. A primeira geração, que seria mais ou menos ali no século XVIII, com a expansão dos direitos civis e políticos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, a criação ali dos instrumentos de liberdade de expressão, de liberdade de associação, de liberdade de organização e também do direito ao voto. Então, tanto os direitos civis quanto os direitos políticos. A partir do século XIX, começa um segundo momento, né, com a organização dos sindicatos, dos movimentos trabalhistas, da organização do trabalho, das ameaças de revolução socialistas e comunistas, há uma expansão também, um debate, uma expansão de direitos não só jurídicos, né? Não só que garantam uma equidade jurídica, né? Não que são só direitos jurídicos, mas de direitos que garantam uma equidade jurídica, para direitos também que garantam uma
equidade substantiva entre os indivíduos, ou minimizem as diferenças entre os indivíduos. Né? Então, a gente pode pensar, a partir do século XIX, um processo de construção dos direitos sociais, econômicos e culturais, que a gente coloca ali a partir do século XIX, com as primeiras regulações do mercado de trabalho, a proibição do trabalho infantil, a definição de uma jornada de trabalho, um limite de trabalho, uma definição de um salário mínimo, e em seguida, aí já no século XX, a constituição do Estado de bem-estar social, da construção do direito à saúde, e também dentro desse direito da saúde, a constitucionalização do direito universal à educação. A gente pode pensar em um momento marcante na evolução desse processo é a criação da Constituição de Weimar, 1919, após a Primeira Guerra Mundial, que vai ser uma constituição que, não obstante os fracassos ali da República de Weimar, que vão dar origem ao nazismo, colocava ali e constitucionalizava diversos direitos importantes dessa primeira e segunda geração de direitos. Né? A terceira geração de direitos, por sua vez, que ela começa no século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, está focada em direitos coletivos e difusos. Né? O debate aí do que a gente pode falar de uma agenda pós-moderna, né? É uma superação não só da necessidade de construção de direitos substantivos igualitários, né? Uma equidade substantiva, não só jurídica, mas também a tutela da diferença, né? A criação de um respeito à diversidade, o debate sobre o reconhecimento das diferentes formas de se viver, das diferentes formas de se construir culturas políticas e culturas sociais. Então, há um direito, primeiro, à paz, um direito ao meio ambiente e, sobretudo, um reconhecimento às diversidades étnicas, raciais, de gênero, sexual, diversas formas aí de respeitar as diferenças, entrando naquela tensão importante que é respeitar as diferenças, ainda que esse respeito às diferenças, esse reconhecimento às diversidades, não signifique uma aceitação de violações de direitos jurídicos, civis, políticos e sociais por um respeito a uma tradicionalidade. Né? Então, há realmente uma tensão nessa terceira geração dos direitos coletivos e difusos e dos direitos de reconhecimento que são importantes e vão levar a debates relevantes que nós vamos discutir em alguns minutos. Bem, e como a partir dessa perspectiva, dessa evolução em 3 etapas da construção dos direitos humanos persistentes na perspectiva do pensador político Norberto Bobbio, como a gente pode pensar o direito à educação? Né? A educação é um direito humano, então, essencial e parte integrante dos direitos de segunda geração, que vão colocar, então, a universalização do acesso à educação como uma base para a construção de justiça social. Né? E aí a educação tem um papel fundamental na formação de uma igualdade cidadã, né? A promoção de uma sociedade mais justa, mais equitativa e, ao mesmo tempo, a educação como uma base para a formação do cidadão. Se a gente for pensar na evolução dos direitos no Brasil, a Constituição de 88 vai ter como marco fundamental a educação como direito social e público fundamental. Se a gente retorna ainda à construção da evolução dos direitos que o Marshall e o Zé Murilo propõem, né? Ali também há uma discussão inicial que antes dos direitos civis, antes dos direitos políticos, antes dos direitos sociais, há a necessidade de capacitar o cidadão a ser um membro da sociedade. Então, o direito à educação, e talvez essa seja uma das grandes falhas da evolução histórica do Brasil junto com a escravidão, é fundamental para a evolução da sociedade que ela eduque suas crianças, né? Que ela eduque seus filhos de forma que os capacitem para viver em sociedade e viver de forma autônoma dentro de uma sociedade. Né? E o Marshall vai colocar, olha, que na verdade, na Inglaterra, nos Estados Unidos, quando ele coloca a evolução cronológica dos direitos, fala, olha, na verdade, o direito à educação ele está posto lá, um resultado ali não esperado da reforma protestante, da interpretação
de como é a relação do indivíduo com o transcendental por parte dos calvinistas, no qual a pessoa deve, o indivíduo deve fazer ele mesmo a leitura da Bíblia e ter uma relação mais direta com Deus, sem a intermediação da Igreja Católica. Então, a necessidade que o indivíduo tinha de ser alfabetizado para ler a Bíblia vai ter um papel importante na construção até dessas sociedades desenvolvidas, né? Porque essa educação mínima, que aquele momento histórico já era um recurso cognitivo muito valioso, tem um papel importante na evolução econômica e política desse país. Infelizmente, o Brasil vai optar por uma outra rota e tem um dado que é estarrecedor, né? A universalização da educação no Brasil só acontece durante o governo Fernando Henrique, na década de 90. Quer dizer, até a década de 90, o Brasil não colocava 100% das suas crianças na escola. Obviamente que isso vai ter consequências sociais muito importantes, né? No mundo moderno, no mundo globalizado, extremamente competitivo, o Brasil não colocava suas crianças em toda escola. A partir da década de 90, isso acontece e, efetivamente, você tem uma mudança substantiva da sociedade brasileira dos anos 90 para cá. Apesar dos pesares, apesar dos percalços, né? Você tem uma evolução qualitativa da sociedade nesse período. Mas isso, obviamente, vai gerar legados que demorarão muito para serem superados, né? Então, um ponto importante aí é a gente pensar o papel que o Estado e a sociedade têm na criação de um direito universal à educação. E aqui eu também tomo emprestado o debate sobre evolução em 3 etapas do direito à educação proposta pela Carlota Boto, né? Ela vai falar qual é a primeira geração do direito à educação. A primeira geração do direito à educação, ela está baseada na universalização do acesso à escola pública, né? Quer dizer, criar um direito à educação que seja universal, juridicamente definido, né? Como acessível a todas as crianças. Aí vai ter um esforço de expansão do acesso às escolas públicas como medida de produção de igualdade. E, inclusive, vai ter como uma consequência a uniformização escolar, como uma ferramenta de integração e equidade, né? Você tem um papel aí muito importante. Se a gente for olhar a formação das sociedades europeias, né? A organização dos estados modernos europeus, né? Que aí é um pouco diferente da formação dos estados nas colônias ali, incluindo Estados Unidos e Canadá, na América, até a Argentina, que você tem uma diversidade linguística muito maior. Nas Américas, essa diversidade ela é reduzida pelo genocídio que teve dos povos indígenas. Há ainda muita diversidade nos povos que conseguiram manter aí a sua sobrevivência, ainda que tenham passado pelas grandes atrocidades do período colonial, que a gente pode ver isso marcado no México, marcado nos países andinos. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, né, você tem aí uma população indígena que ela é bastante pequena em relação à proporção da população geral, né? Porque no final esses povos eles passaram aí por um genocídio, né, na construção dos Estados modernos. Mas voltando, por exemplo, que eu queria mostrar, né, nas sociedades, na formação do Estado europeu, no qual você tinha essa heterogeneidade linguística e étnica da própria formação da humanidade, né? Se pegar a diversidade no que é hoje a Espanha, a diversidade no que é hoje a França, a diversidade no que é hoje a Alemanha, qual que vai ser o grande instrumento uniformizador da linguagem? Na França, por exemplo, que tem um Estado centralizado bastante ativo e capaz de produzir essa universalidade e que garante a expansão da forma linguística de Paris. É por meio da escola. Por meio da escola, você vai reduzindo o espaço das outras formas de se falar, as variações e dialetos que tinham nas regiões, né? Na Espanha, no qual essa centralização ela é menos efetiva, né? E até hoje você tem clivagens étnicas, os catalães, os galegos, os bascos,
os castelhanos na Espanha, né? Até hoje o debate central é sobre como vai se organizar a educação. O movimento recente que houve na Catalunha para declarar sua independência, né, teve como válvula inicial, né, aquele momento que catalisa esse movimento, um esforço de unificação nas escolas a partir do castelhano, uma redução de espaço do catalão. Então, a educação tem esse papel de uniformização da vida, né? Então, essa seria a primeira etapa desse direito à educação. A educação básica como um direito fundamental, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já há muito tempo no Brasil.